Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, uma alegria estarmos aqui reunidos nesta manhã, para a honra e glória do Senhor, para estarmos compartilhando mais uma vez nessa manhã o Senhor fez para nós, a palavra que Ele nos deu através da Bíblia, e estudarmos e entendermos um pouco mais, que o Espírito Santo possa estar indo de encontro a cada um de vocês nessa manhã, para que possa dar o crescimento que nós necessitamos tanto. Nós precisamos sempre estar crescendo na presença do Senhor. Oséias 6,3 fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então vamos estar nessa manhã orando a Deus em primeiro lugar e pedindo a Ele que venha nos dar o entendimento da sua palavra, que possamos prosseguir. Mais uma vez essa manhã nós temos a presença do irmão Luiz Carlos, mais uma vez Túlio e Fernando, bom dia a todos. Bom dia. E vou pedir para o Luiz Carlos estar fazendo a oração, para nós iniciarmos aqui. E em seguida a oração nós teremos um momento de louvor. Amém? Amém. Quero dar graças, meu Pai, pela oportunidade de falar contigo, de podermos reunir em volta da tua palavra, para aprendermos mais e mais de ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que nesta manhã, Senhor, tu estendas as tuas mãos sobre nós, para que possamos aprender e usufruir o máximo, Senhor, para que possamos crescer, não só em estatura, mas também na graça do Senhor Jesus. Fica, ó Deus, conosco, dando-nos, Senhor, cada dia mais a tua presença, o que nós pedimos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus, Bom dia para você nessa escola dominical. Que Deus abençoe sua manhã. Eu quero te convidar a louvar ao nosso Deus maravilhoso nesta manhã. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Olha que maravilha! O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Deus possa abençoar a sua manhã. Que você possa adorar esse Deus maravilhoso todos os dias na sua vida. Deus abençoe seu estudo e um bom domingo.
Vamos dar continuidade, né, nessa manhã ao nosso estudo. Semana passada nós estivemos aqui compartilhando os 3 primeiros princípios, né? Primeiros não, mas não é uma sequência lógica, né? Mas nós estivemos estudando 3 princípios da palavra de Deus, né? Princípios bíblicos: o caráter, mordomia e semear e colher. E eu tinha pedido para os irmãos, né, fazerem, através desse capítulo 2, do verso 1 ao 17 de Gênesis, né, tentar localizar aqui esses princípios. Vocês conseguiram fazer? Então vamos aqui, eu estou compartilhando aqui rapidinho, né, para quem fez, para ver se está no caminho correto. Aqueles que não fizeram, né, possam estar colando aí, estudando, tá? Nós começamos assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Aqui está o princípio do quê? A soberania de Deus, né? Aí, o caráter de Deus, né? Nós vimos que o caráter ele é formado, né, por Deus em nós, quando Ele nos fez, nos formou a imagem e semelhança dele, né? Então aqui, quando Deus fez o homem, formou, está o caráter. Mordomia, né? O princípio da mordomia. Mordomia é o cuidado, né? É o zelo pelas coisas de Deus. Aqui, por esse versículo, nós podemos ver que Deus, no verso 15, fala assim, capítulo 2 de Gênesis: tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem, e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Isso é mordomia, né? E muitas vezes a gente tem o mundo nos prega, né? Eu até uma vez já ouvi isso. Fala assim: a culpa foi de Eva, né? Hoje eu estou trabalhando aqui, eu tenho que sair de manhã cedo para trabalhar, eu estou ralando, né? A culpa é de Eva. Como se antes da queda, né, não tivesse o trabalho. E aqui nós vemos pelo princípio da Bíblia, de mordomia, que Deus instituiu o trabalho antes da queda, tá? Aqui fala cultivar e guardar. Cultivar ou lavrar em algumas traduções, né? Isso é o quê? É trabalhar, né? E qual que é a diferença então, né, entre depois da queda e antes da queda? É que depois da queda foi com suor, né? Sofrimento. Porque antes era com prazer, e dessa maneira nós temos que cuidar das coisas do Senhor. A Bíblia fala assim: quando fazer as coisas, fazer como ao Senhor. Não é assim que Paulo fala? Sim. Então o que é? Fazer as coisas com prazer. Amém. Né? Você acorda de manhã, em vez de sair murmurando, né, segunda-feira, você tem que dar graças a Deus. Deus, obrigado pelo trabalho que eu tenho. Eu sei que é o trabalho, mas em primeiro lugar eu sei que o Senhor quer que eu seja testemunha ali onde eu estou trabalhando. Amém. Né? E se, que nem o pastor Douglas fala, né? E se tiver tempo eu vou trabalhar. Né? É evangelizar, é falar o que Deus é através das nossas atitudes, né? E em seguida fala, né, cultivar e guardar. Guardar o que é? Proteger. Né? Então, se desde o início Deus falou para guardar do quê? Porque sabe que se você não guardar, o inimigo vem tentar roubar. Sim. E muitas vezes a gente é muito negligente, né? Nesse sentido. E semear e colher, né? Fala aqui, né, de tudo que você cultivar, né, no jardim do Éden. Aquilo seria, né, uma semeadura que você estaria fazendo ali, e consequentemente uma colheita, colher aquele prazer de estar ali na virada do dia, na presença de Deus. Amém. Né? E hoje nós vamos estar falando sobre, né, a mordomia, o autogoverno, individualidade, união e aliança, né, que são os 4 últimos, tá? A mordomia, né, quando a Bíblia fala, né, eu já comecei comentando aqui, né, que mordomia é você cuidar, zelar das coisas, tá? Significa cuidado, zelo, administração de bens materiais. Como você tem cuidado das coisas que o Senhor tem colocado na sua vida? Né? Como nós temos cuidado das coisas que Deus tem colocado na nossa vida? A primeira coisa que a gente, né, vem à mente quando fala de mordomia, parece que é as coisas materiais, né? Mas existe uma coisa principal que Deus colocou nas nossas mãos,
que é o quê? A família, os filhos. Esse é o cuidado maior que a gente tem que ter. Você vai ser um ditador? Não. Mas o que tiver ao seu alcance, você vai fazer. Né? Porque ali, ele também tem um livre-arbítrio. Né? As pessoas falam salvação individual, né? Não é porque é filho de pastor que é pastorzinho. Né? Então a gente tem que cuidar muito, mas a nossa parte nós temos que fazer. Sim. E a Bíblia sempre nos traz, nesse exemplo aqui, nesse versículo, fala que tinha todas as árvores, tudo ali no jardim, e Deus falou assim, no verso 16, né, a parte B, fala, de toda árvore do jardim se comerá livremente. E aí Deus fala assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então ali estava o quê? Uma escolha que podia fazer, né, de toda árvore. Mas aquela ali, é porque aquela árvore era o xodó de Deus, Deus não queria aquilo lá? Não. Era como se, nós vamos estar comentando mais para frente sobre o autogoverno, entra nisso, de que o homem, ele tem que ter o domínio próprio. Assim, olha, eu posso, mas eu não quero fazer. E muitas vezes na nossa vida, a gente tem que ter isso. Eu posso fazer, eu sou livre. Mas eu não posso, não quero fazer. Não deu. Né? E nesses princípios, né, nós vemos que toda vez que falta isso na nossa vida, cria-se uma lei para tentar cercar. A nossa vida hoje em dia está cheia de leis, né, que eu comentei na aula passada. Em exemplo, hoje em dia, por exemplo, feminicídio, né? A palavra nova até, né? Feminicídio. Né? Na minha época de escola não existia essa palavra. Então, feminicídio, o que que é? Matar uma mulher. Então, quer dizer que matar uma mulher é diferente de matar um homem. Se a Bíblia já fala lá, não matarás. É simples. Se entrar isso no caráter da pessoa, né, não vai precisar dessas leis. Tentando retalhar a lei para poder te cercar. Né? Então, mordomia é cuidar das coisas que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Né? Vemos essa verdade por toda a Bíblia Sagrada. Né? E Gênesis 2,15 fala assim, tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Esse era o exercício de mordomia para Adão. Nós comentamos aqui. Deus sempre nos deu coisas para que cuidemos e zelemos, tanto de propriedades internas como externas. Nosso corpo, nossa mente, como é que você tem que cuidar do seu corpo? É uma mordomia. Né? E está ali. A Bíblia fala que se você não comer em excesso, o que vai acontecer? Uma falta de mordomia, daqui a pouco, né, o corpo vai exigir, vai chegar o boleto. Vai chegar quanto? Chega a conta. Chega o Corinthians. Nossa mente, nossos bens materiais, dons, filhos, pessoas, nosso ministério, natureza, tudo. Né? E a esse respeito, o apóstolo Paulo foi incisivo com Timóteo, né, quando ele escreveu: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Tá? Em Apocalipse, eu exorto o anjo que estava na igreja de Filadélfia: eis que veio sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, mordomia, para a gente entender assim, mais na prática o que é mordomia, nós temos que entender o que é contrário à mordomia, que fica mais fácil. O contrário à mordomia, o que é? Negligência. Se você está sendo negligente com alguma coisa, é porque você está com falta de mordomia. Tá? Aí a Bíblia nos dá várias exortações, né? Segundo Crônicas 29:11, fala assim: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Sacerdócio. Nós não gostamos de falar que todos nós somos sacerdotes hoje, né? Amém. Aí, onde está isso, né? Se nós não fazemos o nosso momento devocional, se nós não falamos de Deus, nós estamos sendo negligentes. Falta de mordomia. O Senhor nos deu fôlego de vida, o Senhor nos, né, nosso coração está batendo ali, sem você precisar dar corda todo dia, e você usa o seu tempo todinho, de manhã até a noite, fazendo outras coisas e deixando Deus de lado. Isso é falta de mordomia, né? Se fosse um ser humano, ia até falar assim, não, é falta de consideração, né?
Provérbios 18, 9 fala assim: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. O Túlio, que mexe muito com construção, essas coisas, sabe que é a palavra que ele sempre guarda, que ele fala que o que a gente não mede, a gente não controla, né? Imagina você fazer alguma coisa, né, e ser negligente no que está fazendo. Quando você vê, acabou a obra, você gastou 2 vezes mais. Uma vez eu fui visitar uma obra, aí cheguei na obra, estava fazendo um prédio, e eu cheguei de um lado assim, quando eu olhei atrás do prédio, tinha uma montanha de madeira e material quase do tamanho da altura do prédio. Tudo entulho que o cara fez. Só entulho. Aí eu peguei e perguntei para ele: mas por que tá desse jeito aí? Não, eu sei porque eu fui deixando. Aí eu falei com ele: você desperdiçou madeira demais. Ele falou: eu sei que eu perdi dinheiro aqui, mas na hora lá os pedreiros não quiseram arrumar. Ou seja, foi negligente, né? Você desperdiçou. E a Bíblia nos dá, né, essas orientações. Mateus 25, 26, para encerrar essa parte da mordomia. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mas mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Somos mordomos de Deus, precisamos entender que tudo que temos foi Ele quem nos deu. Você entende isso na sua vida? Tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo, né? E se quisermos comer o melhor dessa terra, vamos ter que saber administrar tudo aquilo que nos é dado. Se formos fiéis ao Senhor, Ele nos suprirá em tudo, segundo as suas riquezas em glória. Amém? E a gente possa, né, ser mordomos, bons mordomos, né, de tudo aquilo que Deus nos deu. Não só das coisas materiais, mas principalmente das coisas humanas, né, espirituais, que Deus tem nos dado. Amém? O texto de 2 Crônicas, a gente fala o quê? 2 Crônicas 29, 11. Ok. Amém? Amém. Então, dando continuidade a mais uma característica, né, nós vamos entrar no autogoverno, ou domínio próprio, né, autocontrole, né? E vamos ler Provérbios 25 e 28, que diz o seguinte: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Amém, irmãos? Eu estava até vendo uma explicação desse versículo na minha Bíblia, e lá diz o seguinte: os impulsos fora de controles são uma fraqueza, não uma força. Então, às vezes, a gente, no impulso, né, a gente perdeu o controle. Quando eu vi, já tinha falado. Quando eu vi, já tinha agido, né, agredido. Então, a gente às vezes tem pessoas que acham que isso é uma força. Tem gente que até fala assim: não, eu sou sincero demais. Sou sincero. Eu tenho uma virtude, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, às vezes, é uma fraqueza da gente, e não uma força, que a gente perde o quê? Perde o domínio sobre nós, sobre o controle das nossas ações. Né? O Ogura até comentou, né, na explicação sobre a mordomia, que, né, até o trecho de Paulo, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Então, o que acontece? Eu posso fazer tudo que eu quiser. Todo mundo tem esse livre-arbítrio. Mas tem certas coisas que mesmo eu querendo, eu tenho que ter um autocontrole para aquilo que não vai ser bom para a minha vida. Né? E não vou estar agradando ao Senhor, não vou estar agradando ao meu irmão. E muitas vezes, quando a gente perde esse autogoverno, esse autocontrole, já viu que normalmente alguém sai machucado, Luiz? Alguém sai machucado. Sim. Quando é a pessoa que você diz, até a gente mesmo, às vezes, se arrepende de poder ter tido um controle, né? Governar significa ter o domínio e autoridade sobre algo ou alguém, né? Então, se a gente for ver governar, lá em Gênesis 1, 26, né? Que é o princípio lá dessas características, lá diz o seguinte, que o homem, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que estejam pela terra. Então, olha só, Deus já nos deu
essa autoridade. Sim. E o autogoverno significa o quê? Ter domínio próprio. E isso é o quê? É um fruto do Espírito Santo. Amém. E nós vamos ter que quê? Que buscá-lo, dedicá-lo, né? Nos santificar. Por quê? Para a gente saber o quê? Qual é a vontade do Senhor. Sim. Porque se o Senhor me fortalece, eu vou saber qual que é a vontade dele e o quê? E eu vou passar o quê? Dominar meus pensamentos, dominar minhas ações, né? E o quê? Porque aí o que acontece? Eu vou estar fazendo o quê? A vontade do Senhor. Amém. Amém? Aí depois quem quiser dar uma olhadinha lá em Gálatas 5, 22, 23, vai estar vendo lá quais são os frutos do Espírito, e esse autogoverno é um desses frutos, né? Quando Deus criou o homem, deu a ele uma capacidade que não foi dada a nenhum outro ser. Raciocinar para poder o quê? Decidir. Então, eu tenho raciocínio. Deus me deu essa inteligência para mim aqui. Para mim o quê? Raciocinar. Né? Se entra uma pessoa aqui dentro da casa do Luiz, a gente não conhece, nunca viu, nós já vamos chegar agredindo ele? Não, o que o senhor está querendo, né? Agora, se a pessoa entra no portão, o Luiz aqui tem vários cachorros, o cachorro vai ter esse raciocínio, esse autocontrole? Não, ele já vai o quê? Avançar, vai atacar, vai machucar. Ele tem autocontrole? Não, isso é o instinto dele já. Não, por mais que a gente talvez queira fazer isso, nós temos o quê? Nós temos que nos segurar e ter um autocontrole para quê? Para as coisas fluírem. Bem, né? O homem pensa, o homem raciocina, decide por tais atributos. Podemos dizer que autogoverno é a capacidade que o homem tem de controlar o seu comportamento e as suas atitudes, em casa, na escola, em qualquer lugar que estiver, né? Que às vezes eu tenho autocontrole aqui entre os amigos, né? É. Mas dentro de casa não tem paciência com ninguém, estou descontrolado. Sim. Né? Então, o que acontece? É em todos os lugares da nossa vida. Por mais simples que seja o lugar, por mais que a gente ache que é um lugar insignificante, a gente tem que ter o quê? Nosso controle sobre as ações, né? Porque quem diz, né? Quem não domina é dominado. Quem não domina é dominado. E tem assim uma frase que o pessoal fala, né? Se você não tem autogoverno, você é submetido a outro governo. E a gente vê que o homem, quando perde o domínio, né, ele começa o quê? A morrer espiritualmente e muitas vezes até fisicamente. O homem, quando perde o domínio, a partir de então, ele é dominado por quê? A pessoa fala assim, eu quero parar, mas não consigo. Por quê? Quem está dominando ele? É o vício. Um detalhe que é interessante aqui é sobre o autogoverno. Deus ainda testa. Porque o primeiro que foi testado no autogoverno foi Adão. Quando Deus, naquele monte de árvores que tinha lá frutífero, falou assim, de todas elas você pode comer. Mas dessa daqui, não. Porque no dia que você comer dessa daqui, você vai morrer. Né? Aí o que acontece? Testando ali o quê? O autogoverno dele. Né? Aí, tipo assim, você não, eu te aconselho a não comer dela. Né? Não coma dela. Porque senão você morre. E quando Adão comeu, o que aconteceu? Entrou a morte que até hoje, né? Tem. Né? E vícios, medos, dúvidas, ódios, friezas, prostituição, pensamentos lascivos e muitos outros que o quê? Que dominam a gente. Porque nós perdemos o domínio do nosso pensamento, das nossas ações, e essas coisas se tornaram mais fortes que a gente. Sim. Né? Tem os vícios, por exemplo, qualquer coisa, não vou falar só vício químico ou qualquer outra coisa, ele passa a ser tão forte que ele tira você do quê? Do seu autogoverno. Você nem você mesmo começa a governar a sua vida mais. Por mais que você fale assim, não, quem manda em mim sou eu. Mas tem certas forças que estão aqui, te dominando. Porque a nossa força vem de onde?
do Senhor. E se nossa força não está com o Senhor, nós não temos essa intimidade que o Túlio falou na aula passada, o que acontece? A gente vai ficando o quê? Fraco. E nós não vamos ter o fruto um dos frutos do Espírito, que é o autocontrole. Né? Jesus, ele foi tentado no deserto, né? Ofereceu para ele um aparente poder, uma aparente felicidade, um aparente prazer. Mas como o Senhor tinha autocontrole, ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha uma vida de santidade, tem, né? Que está vivo, né? Então o que acontece? Aí, essa frase eu peguei até na internet, Jesus não perdeu tempo negociando. E às vezes nós perdemos muito tempo negociando. Se nós vamos querer ou não isso para a nossa vida. Não, se não é do Senhor, tchau, não quero. Né? Precisamos entender e assumir o que Jesus fez na cruz. Né? Sua morte nos comprou para quê? Para Deus. Então, não há nada que me faça mais feliz do que o Senhor. Mas eu tenho que ter esse controle, porque quando as coisas me são oferecidas, será que eu tenho o autocontrole de dizer não? Ou ela vai me dominar? Corrupção, por exemplo. Eu sei que isso é errado. Mas será que quando te oferece, você olha as coisas da carne que ela vai te oferecer, o quê? Você perde aquele seu domínio de dizer não e aceita, né? Às vezes deixamos ser governados, manipulados pelas pressões, pela moda, pela mídia, pela modernidade, por plantas e por tantas outras coisas. Olha só a mídia, por exemplo, a moda, né, uma coisa que aparentemente é inofensiva. Você até não concorda. Mas está todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Então o que acontece? Eu tenho autogoverno do meu corpo, da minha mente? Não, porque eu não quero. Mas se o outro está fazendo, eu vou fazer também. Aí e autogoverno. É outro governo, é outro governo. Se eu não me governo, alguém vai me governar. Né? E lá por vezes também nos deixamos levar por nossas emoções. Totalmente dizemos frases como, né? Frases comuns no nosso dia a dia. Faço o que meu coração manda. Ele que me governa. Já viu isso, Luiz? Não ligo o que alguém fale. Faço o que sinto vontade. Né? Às vezes a gente tem vontade de fazer certas coisas também, mas o quê? Não convém. E não, então, como eu tenho um domínio das minhas ações, eu decido não fazer. Né? Contudo, exercer o domínio próprio não é satisfazer a própria vontade ou a vontade dos outros, mas sim tomar a decisão de conhecer a vontade de Deus e obedecê-lo. Uma submissão e amor a cada atitude que tomamos. Então, o domínio próprio, a gente também tem que deixar bem claro que não é eu tenho domínio, eu vou fazer só a minha vontade. Né? Não, eu tenho que fazer o quê? A vontade do Senhor, em amor. Né? Porque tem muitas coisas que aparentemente é boa, mas o que você vai colher na frente, né, vai te o quê? Levar para um monte de pecado, uma morte espiritual, né? Consequências. Então, a gente tem que ter esse autogoverno da nossa vida baseado no quê? Na palavra de Deus. Porque o Senhor disse, para a liberdade que verdadeiramente nos libertou. Por quê? Porque a gente tem liberdade de falar sim, porque é sim, e não para o que é não. E a palavra diz que o que for além disso é do maligno. Amém? Então, que a gente dedique, a gente busque ao Senhor, para quê? Para a gente ter o autocontrole da nossa vida dentro do quê? Da palavra do Senhor. Né? Amém? Amém. Outro princípio que nós vamos ver hoje, irmão, é a individualidade. Né? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, do 4 ao 8, assim:
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Né? Então, o apóstolo Paulo descreveu isso com relação à igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Esclarece nesse ponto, Paulo fala para nós que como num só corpo nós temos várias partes, a igreja também ela tem vários membros, mas nem todos têm a mesma função. Já pensou se a nossa orelha tivesse a mesma função de pegar o copo? Como é que ia ficar esquisito a gente chegar a orelha para pegar o copo? Então a orelha tem a função de ouvir, a mão para poder pegar. E assim é nós no corpo de Cristo. Cada um tem uma função. Fernando tem um dom, eu tenho outros dons, o Ogura tem, o Luiz Carlos tem, mas todos os dons que nós temos, diferentemente, para que é? Para servir ao Senhor na igreja. Por isso que nós precisamos estar na igreja congregando, num templo, junto com os irmãos. Nós não podemos ficar sozinhos, porque ali os dons de várias pessoas se unem e uns servem aos outros de várias maneiras, complementando assim o que? O corpo todo, né? Assim, individualidade é a identidade de cada um. Deus criou-nos com identidades distintas, cada um é um. Identidade fala de característica específica que cada indivíduo tem. Conhecermos referido princípio é de suma importância para o nosso caminhar na fé, desfrutando da alegria de caminharmos lado a lado com os nossos irmãos, entendendo que é o Senhor que trata a todos de forma individual, mas a nós cabe o quê? Tratar uns aos outros de forma a proporcionar o ajuste e o pleno funcionamento do corpo de Cristo. Ou seja, nós precisamos respeitar a individualidade um do outro. Eu preciso respeitar o Fernando da forma que ele serve o Senhor, desde que seja de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que respeitar, eu preciso respeitar o Ogura, eu preciso respeitar o Luiz Carlos. Às vezes dá muito problema entre os irmãos, por quê? Porque eu quero padronizar o Fernando do meu jeito. Isso os fariseus faziam, né? Eles queriam impor uma santidade em cima dos judeus que nem eles mesmos tinham. E às vezes nós nos pegamos fazendo desse jeito. Paulo também chamou a atenção de Pedro sobre isso, que queria cobrar dos judeus que tinham convertido ao cristianismo, queria exigir deles coisas que nem Pedro dava conta de fazer. Então nós precisamos respeitar as características e as individualidades dos irmãos. Às vezes o Fernando é mais rápido no fazer as coisas, mas o Senhor pôs ele para servir comigo, e eu sou mais devagar para fazer as coisas. Aí o que acontece? Ele precisa me respeitar, ele precisa me ajudar para me ser mais rápido. Não ele falar assim, não dá para servir com o Túlio não, que ele é muito mole, né? Então nós precisamos respeitar essa individualidade dos irmãos. Para quê? Para todos nós servirmos juntos. A gente não pode descartar ninguém. Todo mundo tem um dom. O Senhor, a palavra fala lá na parábola dos talentos. Às vezes eu tenho um talento, mas o Luiz Carlos tem 5. Mas todos vai ser cobrado dele que tem 5 e de mim que tem 1, o quê? Multiplicar o nosso talento. O que é isso? Exercitar o dom, né? Então aqui continua falando assim, o indivíduo invariavelmente apresenta fraquezas, mas o corpo trabalha coletivamente para a cura do membro adoecido. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que estavam em Éfeso, né? Lá em Efésios 4, 1 ao 3. Andeis como é digno da vocação, com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar não é levar a goela abaixo, engolir, não. Suportar é o quê? É auxiliar, servir de suporte. Então, como Paulo falou aos Efésios, com toda humildade e mansidão. Nós estamos servindo aqui na escola bíblica. A gente filma, a gente às vezes dá um problema, tem que parar a filmagem.
E isso eles precisam ter o quê? Nós precisamos ter o quê? Paciência um com o outro, né? Então nós precisamos ter humildade, ter mansidão e saber que tudo que nós fazemos é o quê? Para o Senhor. Quando eu tenho essa coisa que tudo que faz é para o Senhor, eu dedico, eu tenho paciência às vezes com o irmão que está mais devagar. Agora, se falta humildade, sobra arrogância e prepotência no servir, soberba, é por quê? Porque eu estou servindo a mim mesmo. Eu quero aparecer, como diz o Luiz Carlos, gosta muito de falar, eu quero sair na foto, né, Luiz Carlos? Verdade. Quer sair na foto, tem gente que só quer sair na foto, mas não produz, não ajuda a fazer. Então, nós precisamos respeitar a individualidade dos irmãos, ser humilde, né? Matar onça ninguém quer, mas depois dela almoça, todo mundo quer tirar foto, né? É isso mesmo. E o outro princípio, o último que nós vamos falar aqui hoje, é a união, pacto, aliança, né, com Deus. Um dos fundamentos do reino de Deus é a aliança. O poeta pode escrever em um dos seus versos: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, mas não é raro cantarmos sem, contudo, voltarmos nossa atenção para o que efetivamente estamos cantando. O que a Bíblia diz a respeito desses versos? Será que Deus é um Deus de aliança? A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos para nós de que Deus estabeleceu aliança com o homem. Vejamos alguns exemplos. Com Noé, está lá em Gênesis 9, do 11 ao 15. Né? Logo depois do dilúvio, quando Noé, juntamente com a sua família, saiu da arca, Deus se aliançou com aquela família e com as gerações futuras de que nunca mais destruiria a vida humana com água. E para selar a aliança, o que Deus fez? Colocou sobre as nuvens o arco-íris. Até hoje está aí. Né? Até hoje está aí. Com Abraão, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Então o Senhor estabeleceu com Abraão a justiça de dar a ele e aos seus descendentes um determinado território. Está em Gênesis 15, 18. Também com a humanidade, Deus estabeleceu a maior aliança que podia ter feito com o homem, né? O que ele fez? Com o próprio Filho, o próprio Senhor Jesus. Podemos ver que a condição para a reconciliação do homem com Deus é o quê? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E por causa disso, todo aquele que crê no Senhor Jesus não perece, mas tem a vida eterna, né? Então o contrário também é verdade, pois quem não crê está o quê? Condenado. Então o Senhor, ele fez essa aliança. Eu vou te resgatar, homem, você não está tendo mais jeito. Para isso eu vou usar o quê? O sangue do Cordeiro. Usou o próprio filho dele morto na cruz, né? Então a aliança, ela pressupõe a aceitação de duas partes aliançadas. Então Deus propôs aliança, mas quem não aceita se aliançar com Deus não pode se beneficiar do compromisso da salvação, pois não aceitou o pacto. Então tem a aliança. Por isso que nós, quando formos pregar o evangelho para as pessoas, a gente precisa mostrar isso para ele. E se ele aceitar o Senhor como o único e suficiente salvador da vida dele, ele vai ser salvo. Agora, pelo contrário, se ele não crer, ele vai ser o quê? Condenado. Então nós precisamos levar as pessoas o quê? As pessoas que não conhecem o Senhor, a receber o Senhor através dessa aliança, né? A aliança, toda aliança, ela tem, você tem que dar algo em troca, né? Mas em compensação você também desfruta de algo. É como um casamento, né? A gente é fiel à esposa, a esposa é fiel ao marido no casamento, mas em compensação, ali o que eles têm? Eles têm os dois juntos numa só carne. Eles têm o prazer de criar uma família, de ter filhos, que é a herança de Deus, diz a palavra. Então nós precisamos levar as pessoas a fazer essa aliança com Deus, né? E para encerrar a EBD de hoje, eu gostaria de falar que nós precisamos nos esforçar para poder cumprir esses princípios de Deus na nossa vida. Porque o Senhor, o que Ele pôde fazer, o que Ele pôde se esforçar para nos dar salvação, o Senhor fez. Que foi o maior sacrifício que existiu até hoje. E foi morrer na cruz. O Senhor veio como homem e morreu na cruz por nós. Então nós também podemos sacrificar ao Senhor. E como que nós conseguimos isso? Através desses princípios. Amém? Amém. Uma coisa que me veio à mente aqui, né, não queria deixar de compartilhar aqui, essa aliança, né? Nós vimos exemplos de aliança aqui, mas, que nem o Túlio falou, se você não faz aliança, você já está condenado, né?
Ou condenado a quê? A morte. Aí vocês lembram aqui, né? Gênesis 2 novamente, naquele. A primeira aliança, né? Que Deus fez com Adão ali no Jardim Branco, qual foi? Tinha uma árvore, né? Que dele não podia comer, porque senão ele ia morrer. Então o que acontece? Você usufrui de algo, né? Você aceita essa aliança, você usufrui de algo. Não é assim? Aqui, Deus estava falando para Adão, ó Adão, é o seguinte, enquanto você estiver no jardim, você pode comer de todas as árvores que estão aqui frutíferas. Pode comer jabuticaba, pode comer chupamanga, maçã, mas dessa daqui, do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer. Essa foi a aliança, né? Porque se comer, você ia morrer. E interessante aqui, no verso 9, né, de Gênesis 2, fala assim: do solo fez brotar Deus toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, olha, a árvore da vida estava lá no jardim. Então qual que era o pacto, qual que era a aliança que Deus tinha feito, Adão? Enquanto você não comer dessa árvore, você come da árvore da vida, porque a árvore da vida estava lá. Tanto é que então não tinha morte, né? Interessante. Mas se você comer da árvore da vida, você não vai comer, ou seja, você vai morrer. E é exatamente hoje o que acontece conosco. Jesus veio para nos resgatar. Então o pacto que ele está fazendo, a aliança que Jesus está fazendo conosco, né, que é quando ele levantou a nova aliança, né, feita do Senhor Jesus, o que é? Olha, você me recebe como Senhor e Salvador e você vive. E você usufrui de tudo que está aqui. Tem uma vida, e a Bíblia fala uma vida em abundância. Mas se você não aceitar, não tem problema esse papo. Você já está condenado. Sim. É interessante, né? Sim. Então a Bíblia é muito completa no que ele nos fala. Né? Amém. Vamos aos avisos. Hoje, culto às 19 horas, com o pastor Luiz Carlos Campinelli. Quarta-feira, 19h30, culto de oração, também com o nosso pastor. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Kids, com a irmã Camila, que tem sido bênção na nossa vida. O devocional, de segunda a sexta, às 7 horas, com o pastor também. E a respeito dos dízimos e ofertas, irmãos, apesar de nós não estarmos com a porta do templo aberta, as portas do templo abertas, nós continuamos com despesas, né? E o dízimo, ele não é nosso. Por isso nós precisamos devolver ao Senhor. Então, nessa conta que está aparecendo na tela, faça o seu depósito do dízimo, devolva o dízimo ao Senhor. Se você não tiver como depositar, entre em contato com o Fernando, né? Com o Humberto, com o pastor, e aí eles vão resolver buscar o dízimo. Amém? O Senhor possa nos abençoar. O irmão Luiz Carlos vai estar fazendo a oração final, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Amém. Graças te damos ao Pai por mais uma lição, pela Tua Palavra. Graças nós te damos, Senhor, ó Deus, por pelas pessoas que se dispõem a ensinar, a se instruir e a dividir com todos nós, Senhor, o seu conhecimento. Te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que uns semeiam, mas são outros que colhem, Senhor. Mas, ó Deus, nessa escola, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o fruto, Senhor, dessa semeadura, para que outras e outras pessoas venham cada dia mais, Senhor, se apaixonar pela Tua Palavra, se apaixonar pelo Teu trabalho, se apaixonar pelos dons que o Senhor deu a cada um deles, para que exerçam junto à comunidade de fé, para que o Seu reino seja louvado, seja engrandecido e que as hostes do inimigo seja cada dia mais destruída pela ação dos Teus servos e servas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.